Cumprimento todos os colegas que integram essa tribuna, todas as pessoas da equipe da Rede Alesp, que nos acompanham. Também quero externar aqui meus sentimentos pela perda do Major Olímpio. Os colegas mais antigos na casa conviveram mais tempo com ele. Eu o conheci há menos tempo, mas realmente desenvolvi um respeito, uma admiração muito grande por ser um grande democrata. Muito comum ouvir um testemunho como esse do Coronel Telhada, né? Eu divergia dele, nós discutíamos, mas havia uma amizade, um respeito, ele nunca misturou estações, e eu posso também dar esse testemunho. E realmente é inacreditável, né? Porque é uma pessoa assim tão marcante, tão cheia de vida, faz muita falta e tira da gente um quadro, né, para o futuro político do país. Então, estávamos todos pensando nele, já contando com ele para 22, e ele parte dando lições, né? Lição número 1, que não vale a pena colocar a cabeça no futuro, né? Pensar em utilizar, por exemplo, essa doença tão grave para fazer campanha, seja de um lado, seja de outro, contando com eleição para o cargo A ou para o cargo B, né? O futuro não existe. Eu cheguei a discutir com ele amistosamente, primeiro que eu não queria que ele desistisse da vida pública, porque ele andou muito magoado, chegou a gravar um áudio dizendo que não concorreria mais a nada, e eu dizia para ele que não, que ele era muito importante na vida pública. Depois, essa discussão toda em torno do governo de São Paulo, né, que era um sonho antigo dele, que ele disse ter abandonado, mas eu insistia, né, que, apesar de respeitar, se ele decidisse concorrer, eu gostaria que ele ficasse no Senado. O Senado é a casa mais importante da República, e nós precisávamos e precisamos de pessoas combativas. E veja como é que é a vida, né? Não teremos nem no Senado, nem no governo do Estado. E então ele partiu dando essa mensagem, sabe? Que a gente tem que cuidar do presente, cuidar dos mandatos atuais, trabalhar com seriedade. Ele dá também uma outra lição, né? Que lição? E aí vou chamar de novo o testemunho do deputado Telhada, que diz que ele sempre foi um grande atleta. A lição de que uma pessoa saudável, que uma pessoa com vida ativa, né? Uma pessoa que pratica esportes de maneira, vamos dizer assim, quase que profissional, também pode pegar Covid, também pode ter a forma agravada, também pode falecer com essa doença. Por que é importante frisar isso? Porque, infelizmente, ainda há pessoas que duvidam, que fazem pregações de que a doença não existe, de que os números são falsos. Os números não são falsos. Major Olímpio nos dá mais uma lição. Uma pessoa, um cargo poderoso, uma pessoa com condições de ter um tratamento. E essa pessoa falece, né, demonstrando que o problema é grave, que não é uma questão de acesso, porque às vezes as pessoas falam, porque não tem condições, não tem acesso, não tem tratamento. Nós vivemos uma situação, primeiro, que cientificamente, né, de maneira categórica, não há ainda uma forma de tratamento ou de cura comprovada, né? São tentativas e erros, são decisões e medidas quase vanguardistas dos médicos no mundo e no Brasil, e perder uma pessoa, né, com acesso a toda, vamos dizer assim, com condições de fazer um tratamento, mostra, né, que, primeiro, que o homem tem limites, né? Essa doença vem um pouco colocar o homem, né, o ser humano, no seu lugar, né? Essa coisa de que a tecnologia pode tudo, a ciência pode tudo, o ser humano não precisa de Deus. Então, ele parte dando muitas mensagens, né? E o que a gente pode aprender disso? Eu, primeiro, peço que tiremos a seguinte lição. Não importa a ideologia, não importa o partido, não importa a religião, não importa a convicção com relação a essa situação grave que o mundo está enfrentando, é preciso ter cautela, é preciso respeitar esse momento, respeitar a seriedade dessa doença.
E aqui eu quero também, muito embora entenda que ninguém merece adoecer, ninguém merece, né, falecer, sobretudo de uma doença que faz as pessoas se asfixiarem, literalmente. Eu quero aqui só fazer um reparo, porque rodam aí nas redes, né, e as redes costumam ser cruéis, vídeos, posts de que o major seria um negativista, um negacionista da doença, né? Ainda que fosse, o respeito é o mínimo que se espera, né, para com a memória do falecido e para com a própria família que sofre profundamente. Então, ainda que ele fosse um negacionista, esse tipo de manifestação não seria excusável. Mas eu sou testemunha de que o major nunca foi um negacionista. Ele se resguardou, principalmente na primeira onda. Lembro que nós tínhamos até algumas reuniões para fazer e conversamos à distância. Então, ele fez o seu recolhimento, principalmente no primeiro momento. No segundo momento, até em função das dificuldades que a população vem enfrentando e da necessidade de ter um pouco de ponderação entre a segurança do comportamento e o funcionamento, vamos dizer assim, dentro do possível, da sociedade, ele participou de alguns protestos, sempre usando máscara, sempre de maneira responsável, jamais com cartazes negando a doença nem a sua gravidade. Então, ele não era um negacionista. Ele fez campanha pró-vacinação. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de respeito, né, com o momento que a família está atravessando, com a memória de uma pessoa falecida, né? As pessoas falecidas, independentemente de suas convicções, elas merecem respeito. Isso, aliás, é marca de uma sociedade minimamente civilizada. Então, assim, ele parte deixando muitas mensagens, né? E o que eu gostaria de pedir neste momento, além de um comportamento responsável, que as autoridades, guardadas as divergências, trabalhassem, né, com ponderação. Prefeito de São Paulo acertou mudar o horário do rodízio, né, para que as pessoas possam usar os carros, liberar um pouco mais o transporte. A meu ver, respeitosamente, errou ao antecipar feriados, porque corre-se o risco de prejudicar as cidades vizinhas. O governador do estado tem procurado, né, evitar a propagação do vírus. Entendo que errou muito no início ao investir em hospitais de campanha e não em hospitais permanentes. Tem tentado evitar festas clandestinas. Está correto, mas não na forma. Então, assim, evitar as festas é uma necessidade, mas com medidas administrativas. Usar a polícia, usar o direito penal, decretar prisões, neste momento, além de ilegal, além de inconstitucional, gera reações, gera revolta e pode estartar conflitos. Pode, inclusive, dar justificativa para o presidente, que, infelizmente, segue negando a gravidade do momento que a gente enfrenta, falar como hoje falou, e quero crer que tenha sido mais uma reação, vamos dizer assim, sem pensar, né, que é muito característica do presidente, falar em estado de sítio. Né? Então, peço ao presidente, aos ministros, às pessoas que ainda conseguem aconselhar o presidente, que, pelo amor de Deus, digam, né, mostrem ao presidente que pensar em estado de sítio, pensar em estado de defesa já é algo que traz prejuízos. Falar, né, desencadeia crises. Então, nós já estamos vivenciando uma crise. Uma crise econômica, uma crise de saúde gravíssima, ninguém pode negar. Nós não precisamos de crises, né, que podem ser evitadas. Então, é um momento grave que o Brasil atravessa. Eu peço encarecidamente que as autoridades constituídas, e o Poder Legislativo nesse aspecto é muito limitado, se dirijam, né, se comportem, decidam com ponderação, não querendo ganhar no grito. Né? Neste momento, se não houver ponderação, todos perdem. Muito obrigada.